Oitavo ano, eu vou explicar para vocês as atividades e o conteúdo da quinta coletânea. Vamos lá. Vamos utilizar o livro didático. Leia a explicação e copie o que achar importante. Copie e responda as atividades no caderno. Então, vocês podem imprimir a coletânea e colar ela no caderno ou copiar aqui do conteúdo que vocês acharem importante. Vamos lá, ó. Conjunto dos números racionais. Ao dividirmos um número inteiro por outro, diferente de zero, nem sempre o resultado obtido é um número inteiro. Os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais, que é o da letra Q. Esses números podem ser expressos na forma fracionária. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. O conjunto dos números racionais é formado pelos números naturais, pelos números inteiros e por fração, número decimal e dízima periódica, que é o que a gente vai ver agora. Todas as frações a gente pode transformar elas em número decimal, como? Fazendo a divisão. Por exemplo, 7 dividido por 4, que dá 1,75. 47 terços, que se eu dividir 47 por 3 dá uma dízima periódica, 15,66666. 2 dividido por 25, que dá 0,08. E 5 dividido por 6, que dá 0,8333 e assim por diante. Aí, esses dois aqui, que o número é infinito e se repete, é o que a gente chama de dízima periódica. E esse númerozinho que fica se repetindo, a gente chama de período, ok? Aqui embaixo, ó, vem esse desenho que a gente chama de diagrama. O que isso significa? O diagrama ele vem representando o conjunto dos números. Aí aqui eu tenho o N, que são dos naturais, que são os números positivos e o zero. Tem o conjunto Z, que são os números naturais mais os números negativos. E o conjunto Q, que é o que a gente está estudando agora, que são os naturais, os inteiros, mais fração e dízima periódica e número decimal, ok? Aqui também a gente tem uma reta numérica, aonde a gente tem, além dos números positivos e negativos, a gente tem fração, a gente tem número decimal, todos representados aqui na reta numérica. Isso aqui é só um exemplo. Agora, a gente vai para a parte que vocês ainda não viram até agora, que são as frações geratrizes. Fração geratriz é aquela que dá origem à dízima periódica. Aqui eu fiz uma observação que dá para a gente entender melhor como que a gente chega a uma fração geratriz. Por exemplo, 0,33336 infinitamente. Eu posso pegar o número 3, eu posso escrever ele nesse formato, 0,3 e um tracinho em cima do 3. Representando que o 3 ele se repete infinitamente. Aqui eu tenho 0,5 com um traço em cima do 5, para representar que ele se repete infinitamente. 1,23 com um traço em cima do 23, para representar que ele se repete infinitamente. E 7,35 para representar que o 35 se repete infinitamente. Agora eu vou formar a fração geratriz de cada um. Quando a gente tem um número decimal, o denominador, a gente sempre vai trabalhar ou com 10 ou com 100 e assim por diante. E na fração e na dízima periódica, a gente trabalha com 9. 9, 99, 90. Então, aqui, ó, 0,3. Eu vou pegar o número diferente de zero, que é o 3, e vou colocar em cima. E embaixo, já que eu tenho um algarismo se repetindo como período, que é o número 3, eu vou representar ele como 9. Se fosse um número decimal, eu representaria como 10. Mas como é uma dízima periódica, eu represento como 9. Aí eu vou simplificar por 3 e vai dar 1/3.
Então, se eu dividir 1 por 3 ou se eu dividir 3 por 9, a gente chega à dízima periódica 0,3 infinitamente. A mesma coisa com 0,5. Eu pego o 5, coloco em cima. E já que eu tenho um algarismo se repetindo, eu vou representar ele como um 9. Então, 5 nonos. Se eu dividir 5 por 9, eu chego à dízima periódica 0,555. 1,23, 23, 23, 23. Aí eu vou pegar esse algarismo todo, 123, vou colocar aqui em cima. E vou pegar o número que não se repete, que é o 1, e vou passar subtraindo. Então, 123 menos 1, 122. E aqui eu tenho dois algarismos se repetindo, que é o 2 e o 3. Então, eu represento como dois noves. Se eu tivesse um algarismo se repetindo, como nesses dois exemplos, eu colocaria um 9. Mas como eu tenho dois algarismos se repetindo, eu coloco 99. Então, se eu dividir 122 por 99, eu chego à dízima periódica 1,23, 23, 23. E esse 7,35, 35, 35. Eu pego o número 735